que eu tô falando, mas você vai me conhecer, Bianca, você vai ver que você costuma gostar mais do que não gostar, tá? Mas eu dou uns puxão mesmo. Não, imagina, é isso mesmo. Eu tô Quem me aqui conhe... atrasada, mas eu falei, eu vou escutando, eu vou participando conforme dá. Isso é ação. Isso é tomada de ação, é atitude, tá? De parabéns. Bora lá então. Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas. E se alguém estiver vendo gravado do sexo masculino, seja muito bem-vindo também. E vamos lá ao nosso encontro. A gente sempre começa trazendo um pouco da expectativa versus realidade. Então a gente olha a capa, olha o título do livro e cria uma expectativa. E aí depois que a gente lê, a gente vê se atingiu ou se não atingiu a expectativa. Alguém gostaria, porque eu gosto que o debate é mais legal se outras pessoas trouxerem, se não vira uma aula, porque eu me empolgo e saio falando aqui, trabalhando, né, fazendo sessão com vocês. Então, alguém gostaria de trazer aí para contribuir qual foi a expectativa versus realidade? Se tem alguém aqui que não conseguiu ler o livro ou terminar de ler, não tem problema, tá? Se quiser trazer a expectativa também da mesma forma, pode participando que a gente vai complementando. Bom, posso falar, Ive? Bora. Olhando assim na capa, né? Hábitos atômicos. Gente, o que é isso, né? E quem fala desse livro deve ser chato, né? Porque a gente já tem, né? Julga o livro pela capa. Ai, deve Lá ser vai ele chato, falar deve para eu ser acordar às complexo. 5 E ele horas é da manhã. grosso, né? Não, e ele é grosso, né? Ele é grosso. Aí, hábitos atômicos. Aí, assim, o nome não é muito, né? Não motiva muito, né? Hábitos atômicos, negócio chato. Fui começar a ler. Menina, eu engoli esse livro. Eu nunca li um livro tão rápido, tanto que até uma menina no grupo perguntou: ai, qual que é o próximo livro? Eu até comprei, já estou lendo até o próximo livro do próximo mês, porque eu li tão rápido esse livro, porque super. E tem algumas coisas assim que fez muito sentido, que eu gostei bastante, que ele fala assim: é você fazer um pouquinho todo dia, sabe? Essas coisinhas que a gente às vezes a gente não dá importância. Ah, se não for para fazer 1 hora de academia, eu não vou. E aí, até na sessão dela, ela sempre batia nessa mesma tecla. Vai, nem que seja 10, 15 minutos, só vai para Falei isso você para pegar o Bruna também, hábito. eu acho, se eu não me engano. Nossa, e fez muito sentido, porque a maioria dos dias, assim, quando você está começando o hábito, é muito difícil, né? Você ir, porque você dá mil desculpas para você mesmo. Ah, não, hoje eu tô cansada, hoje o dia foi difícil, aí hoje não dá, amanhã eu faço 1 hora, não sei o quê, ai, eu vou no final de semana para compensar a semana, você fica dando mil desculpas. E aí ele me pegou nessa parte aí, desse 1% todo dia, um pouquinho melhor todo dia. E aí eu falei assim, que legal. E aí cada parte que ele foi falando foi me empolgando. Menina, eu li muito rápido, e fez todo sentido. Porque realmente, assim, todos os meus hábitos foi tudo assim de pouquinho. E aí vi que abriu muito a minha mente para isso. Falei assim, faz só um pouquinho e vai lá. Porque chegando lá, você vai fazer muito mais. Você vai ler a página de um livro, daqui a pouco você já tá tão legal que você já lê umas 10 páginas. Tá na academia, você se empolga, aqueles 20 minutos viram 1 hora, até um pouquinho mais. Então, é o hábito de ir, né? E aí, isso me fez abrir a mente do livro e eu engoli o livro. Eu li rapidamente, amei ele. Você sabe que eu tirei muito desse livro, isso que eu falo para você, que falei para Bruna, porque eu li ele já faz um tempo, e foi uma das coisas que mais mudou meu comportamento, foi essa questão de começa alguma coisa. Faz um pouquinho. Melhor feito é melhor que perfeito. Esse era meu mantra para começar tudo na vida. E não é por isso que tudo deu certo. Comecei muitas vezes a academia e parei, para que hoje eu possa dizer que eu estou indo regularmente. Gente, eu fui olhar no meu Gym Hats, lá no aplicativo que a gente faz o check-in, a gente está no dia 26 de janeiro, certo? Eu estou há 26 dias ativas. Isso quer dizer que todos os dias eu fiz alguma atividade física. De domingo, confesso que é caminhada leve, mas de segunda a sábado, atividades mesmo, tipo academia com cardio, não é 10 minutinhos não. De domingo é meia hora, 40 minutos de caminhada. Se eu não faço no mínimo meia hora, eu não faço check-in. Foi meu combinado comigo mesmo. Eu mesma coloco minhas regras, né. E aí tá lá, 26 dias ativos. Só que se eu falar pra você que eu fiquei uns 3 anos começando a academia e parando, vocês acreditam?
Só que eu fiquei 3 anos começando e parando, até ir e não parar mais. Tem outras coisas na minha vida que eu tive que fazer só por uma semana, começando e parando, que eu logo peguei. A questão é essa, às vezes a gente pega mais fácil, às vezes a gente demora mais. Só que o que não pode parar, né. O que o livro fala, deixa eu ler aqui o chat. O que o livro fala sobre o fundamento, pequenas mudanças fazem uma grande diferença. Exatamente isso. Bianca, cuidado, você está dirigindo, mulher. Pode abrir para falar se não der para digitar, mesmo sem câmera. Não, eu tô de carona. Ah, então tá bom, menos mal, porque eu fico com medo, que eu vi que você estava no carro, aí eu falei: "Gente, ela tá dirigindo e digitando", porque eu era assim, né, É, fazia eu tô essas de coisas. carona, mas aí para não ficar atrapalhando também quem tá aqui me acompanhando no carro, aí às vezes eu escrevo. Ah, E não aí vai ó, também não não vai interrompo a atrapalhar não. conversa de vocês. Você vai faz a pessoa entrar também no debate, olha lá, ó, já é conhecimento para a pessoa também. Já estendi o convite também, para o É próximo isso, livro. é isso. Mas a primeira reação que eu tive foi muito similar da Paty também, quando eu vi a capa, eu falei Hábitos Atômicos, eu falei: "Meu, esse livro vai ficar falando, né, vai acorda 5 horas da manhã, faz um monte de coisa, não descansa", atômico, né, sendo que é totalmente o contrário, né. Os hábitos atômicos é exatamente quando você consegue dividir ali, ter pequenos comportamentos, você focar no sistema que ele traz no livro, né, não só no resultado em si. Gente, ele tem muita coisa que eu trago, no dia a dia para minhas clientes, nas lives e etcétera, de pequenas vitórias, de ver tudo certinho. São muitos insights em relação a isso. Queria ouvir mais alguém sobre expectativa e realidade. Primeiro, né, dar boa noite aí para Angélica, que entraram, Tatiane. Não sei se já conheço vocês, podem abrir a câmera, não sei se é a primeira vez. Oiê, boa noite, tudo bem, gente? É minha primeira vez, tá? Foi um desafio, não vou mentir, ler esse livro. Chegou uma determinada parte que fala muito sobre atividade física, e não posso negar, sou sedentária, tá, gente? Saí do trabalho correndo, cheguei aqui e falei assim, meu Deus, já tô morrendo, só deu tempo de tirar a blusa. Te Mas foi vejo, muito te bom. entendo. Foi muito bom. Uma coisa que eu peguei já já a colega falando, né, com relação a pequenas ações. Foi até uma coisa que eu comentei na empresa a qual eu trabalho, que às vezes a gente acredita que para fazer uma mudança a gente precisa tomar uma ação tão grande. E nem sempre. É só você tirar uma folha do lugar. Coisas Perfeito. simples que a gente vai deixando, tipo, depois eu tiro, quando vai ter uma pilha de folhas ali desnecessariamente, mas é complicado, né? A gente tem que ir melhorando essa questão justamente do hábito. E outro ponto que eu achei bem interessante foi a questão de você pegar um novo hábito e você encaixar em algo que você já faz. Eu, por ser sedentária, eu tenho um cachorrinho que eu não sei por qual milagre não tá pulando em mim, né? Ele precisa andar, ele precisa caminhar, até porque ele fica muito tempo parado. O que que eu comecei a fazer? Todos os dias, 30 minutinhos com ele. Todos os dias Você andando já 30 não entra minutinhos. mais na lista de sedentária não. Exato! Mas foi graças ao livro, não posso negar, tá? Olha só que maravilha, mas é sobre isso. Gente, assim, ó, pra mim, pronto, já tô com a minha noite ganha. Trouxe alguém para ler o livro que já mudou um hábito que vai aumentar anos de vida dela, E do meu sem cachorrinho. exagero. Não, assim, mas essa é a ideia do livro. Uhum. Tanto que eu vou finalizar aqui o encontro depois, focando em 2 estratégias do livro para deixar como ação. Mas essa é a ideia, é o que eu posso começar a fazer hoje, um pequeno passo em prol. Então essa meia hora por dia, nossa, isso a longo prazo te traz tanto benefício. E é o começo. Sim, Eu é verdade. comecei a academia, eu comecei fazendo um exercício mais leve, fazendo umas coisas mais assim, fazendo não sei o quê. Depois você vai evoluindo. Quando você não tem a pressão da evolução, que a gente mesmo que cria, né, porque na nossa cabeça precisa ser perfeito. Eu sou A muito gente tira da lente. perfeccionista, então é um problema. Exato, exato. Esse perfeccionismo mata a gente, porque enquanto a gente fica buscando a perfeição, que é algo que não existe,
a gente não se permite fazer um pouquinho por vez para melhorar e aprimorar. E esse que é o maior perrengue. Quando a gente se permite fazer meia horinha por dia, você pode até falar: "Ah, é pouco, é só meia hora por dia". Não é. Você está fazendo meia hora por dia. Quando a gente permite olhar para isso com um olhar com mais carinho pra gente e mais vitória e menos crítica, isso evolui, né. Verdade. Então tá de parabéns, boa, entrou no clube, tá aqui, tá falando e tá caminhando, é sobre isso. A Tati falou aqui no chat que não tem como ligar a câmera. Ah, ô Tati, ela disse arrumar, fica tranquila, tá, eu atendo cliente até de pijama. Aqui não tem isso aqui não, tá tranquilo. Correria na janta, cuidar da casa. O título do livro me deu a impressão de bomba atômica, algo poderoso mesmo. Boa, é isso. Adri Gomes também, boa noite, seja bem-vinda. Bom, então, a principal ideia nos outros encontros, eu fui trazendo alguns tópicos, mas o que eu fiz nesse? Estou olhando para o lado, porque eu estou com todas as minhas anotações, do livro que eu compartilhei ali no videozinho com você aqui do lado, com vocês do lado. Ao invés de eu ir pelos tópicos que eu fui anotando, eu falei assim: "Bom, eu acho que o debate ele fica mais rico quando a gente foca bastante na mentalidade, traz crenças, traz forma de pensar". Então eu quero trazer um pouco mais disso, e no material por escrito, que eu prometi que eu vou entregar para todo mundo que estiver aqui no ao vivo, e vou abrir exceção e vai ficar gravado que vou abrir exceção para Fernanda, porque ela é a que sempre está no ao vivo e que me avisou com um mês de antecedência que não estaria. Tá? No material, eu trago cada um dos tópicos. Então, acho que para ser mais rico, eu pensei no seguinte: primeiro, é a gente conseguir sair. Vamos colocar um objetivo do encontro, porque isso vai fazer com que a gente tenha já trabalhar a nossa mentalidade. Então, o objetivo é a gente conseguir sair com uma decisão concreta de um novo hábito ou de um ajuste que vocês vão se comprometer a fazer. Aí lá no final eu vou trazer as 2 ferramentas do livro com foco nisso. Mas então o nosso objetivo aqui hoje é a gente conseguir sair com alguma decisão concreta, e aí no final vai chegar lá, beleza? Todos topam? Tá. Então vamos pensar em alguns pilares principais que o livro trouxe, aí a gente vai abrindo a discussão perto desses pilares, porque aí eu acho que é os que mais abrangem de uma forma inteira. Porque se a gente for falar lá uma coisa que é muito positiva que eu vejo nesse livro, é que ele é muito didático. 4 leis de forma inversa, te faz as 4 leis fazem você adquirir um hábito. Ele explica, traz exemplo e trabalha sua mentalidade em cada uma das leis. Você inverte essas 4 leis, você tira hábitos ruins. Eu achei, desde a primeira vez que eu li esse livro, eu achei isso mágico. Falei: "Cara, é simples". E o poder de você poder mudar a sua mentalidade pro "é difícil criar um hábito", pra "é simples", eu acho que muda todo o jogo. Não sei se vocês concordam comigo. Se você pegar o resuminho ali das 4 leis, tornar um hábito atraente, tornar fácil, realmente não torna mais simples na nossa cabeça o como fazer? Então pensando em 3 pilares, o primeiro, ele é tão impactante que vocês mesmas, quando abriram, trouxeram, que é a questão dos juros compostos no hábito, que é o 1%. Então, que ele usa o exemplo lá do ciclismo, né, que foram melhorando pouquinho por vez. Então, meu exemplo, eu tenho uma empresa e esse ano eu estou extremamente focada em parar de querer inventar roda e me distrair e melhorar tudo que eu faço. Então, por exemplo, quem é minha cliente do primeiro grupo e participa do grupo que eu estou atendendo hoje, já fala para mim: "Nossa, Ive, evoluiu, já melhorou muita coisa". Por quê? Estou pegando os processos, pequenos processos, estou fazendo melhorias que me geram mais produtividade no dia a dia. O que você pode fazer de melhoria no seu dia a dia, que vai te gerar mais produtividade e vai parar de você ficar numa corrida de rato? Porque eu vou dar um exemplo besta na minha realidade. Eu trabalho com o pessoal do marketing, certo? E eles precisam ter vários acessos à rede social, aos meus e-mails, às coisas, etc.
E aí tem várias vezes que eles precisam acessar e chega no meu e-mail um link que eu preciso passar para eles lá o número de acesso. Melhoria de 1% que eu fiz. Eu coloquei todos os logins que eles têm acesso no e-mail do marketing, o e-mail que eles têm acesso. Então, quando eles precisam fazer login, eles não precisam esperar que eu esteja online sem atender para passar o código para eles. Eles vão pedir, já vai para o e-mail que eles mesmos têm acesso. Vocês entenderam a lógica? Isso é 1%. Mas para pensar comigo. Se a gente somar todas as vezes que eles precisam acessar alguma coisa minha, que eles precisam esperar eu estar disponível para eu pegar um código de acesso, quantos minutos no mês a gente perdeu numa burocracia dessa versus eu dei total autonomia para eles? É 1% de melhoria, que eu não sou mais interrompida, eu não preciso acessar meu e-mail, passar um link, porque, ó, parece besteira, mas vamos supor, eu estou fazendo um material aqui do nosso encontro. Eu fico extremamente concentrada para juntar os tópicos, para tentar juntar todas as informações, para resumir aquela tabela que eu fiz ali, foi na escrita mesmo, juntando as informações. Se chega uma mensagem do marketing, passa um código para gente, vocês não concordam que atrapalha meu pensamento ali? E para eu, qual que é o maior ladrão de produtividade? A interrupção. Para eu voltar no que eu estava pensando, ainda mais quando é coisa que eu estou conectando um monte de informação no meu cérebro, eu demoro muito tempo. Então, é 1% de melhoria que eu fiz, mas olha o efeito borboleta deste 1%. Eu estou dando um exemplo no meu dia a dia. Então, no seu ambiente de trabalho, você está com o e-mail aberto. 1% de melhoria que trouxe muita produtividade para cliente minha que precisa ficar vendo e-mail todo dia. Eu falei para ela assim: "Fecha o e-mail". "Noiva, mas eu preciso ver o e-mail". Falei: "Sim, você vai ter horários específicos de abrir e ver o e-mail". Por quê? É o horário que você vai parar, vai abrir para responder e-mail. A gente precisa parar com essa questão de vou checar e-mail. Tem nada que checar e-mail. Uma vez que você está lendo o e-mail, que seja com tempo disponível para respondê-lo, senão rouba toda a sua produtividade do seu dia. Igual o WhatsApp Web. O WhatsApp Web, você entrou nele, é para responder e resolver o que está ali. Não para ficar vendo e depois ficar clicando ali com o botão direito e marcar como não lida a mensagem. Se riu é porque se identificou. Eu sei que as câmeras fechadas também deram risada. Eu sou adivinha. Não, brincadeiras à parte, a gente precisa tirar esses ladrõezinhos. Então, isso daqui é os juros compostos dos nossos hábitos. É o que ele fala, a gente tem é tão natural pegar o WhatsApp, entrar no Instagram, pegar o celular e entrar no Instagram. Você nem pegou o celular para isso, criatura. Você pegou o celular para mandar mensagem para alguém, quando você vê, você tá meia hora no Instagram e não mandou mensagem para quem você precisava. Sim ou não? Isso são os hábitos que estão no automático. E os juros compostos, o 1%, ele serve para isso. Qual é a melhoria que eu posso fazer pequena, que vai me ajudar a implementar um hábito para ser mais produtivo? Faz sentido? Quero ouvir quem pode falar sobre a questão do 1%. Mesmo que não tenha lido o livro com o que eu falei agora, se faz sentido, se dá para implementar ou não. E caso as que estejam de câmera fechada puder abrir só para falar, não precisa abrir a câmera, pode falar também. Mudar a própria disposição é um bom começo. Como assim mudar a própria disposição, Tati? Oi, Dri, tudo bem? Quando você puder, abre. Vai ser um prazer te ver aqui. Já é um prazer te ter aqui, né? Não pode falar, Tati? Acredita? Quem pode falar? Ó, se as mesmas pessoas quiserem Acho que falar, pode falar. Tati. tá funcionando meu microfone. Tá sim. Eu coloquei mudar a própria. Primeiro, boa noite a todas, né, que estão acompanhando. Boa noite. É um crescimento e tanto, né? Eu não consegui ler o livro todo, estava ouvindo o audiobook, mas já tinha começado ele antes
aleatoriamente, já tinha uma indicação, na verdade, e aí hoje, vamos dizer, comecei a ouvir de novo, né? Mas essa questão da disposição foi o que você falou no início, você falou alguma coisa sobre mudar a mentalidade, que é um pouco do Tá. 1%, né? Tem que começar de algum lugar, mesmo que pequeno. Então, essa ideia, mesmo do que você falou, quando o hábito, você fala assim, não, antes a gente considera como difícil. Ah, uma coisa difícil, mas depois você começa a pensar, não, é fácil. Só de pensar que vai ser fácil, ou Isso. seja, já está tirando uma boa quantidade de pedra do caminho, né? Já começa a desfazer um bloqueio. E eu dou um exemplo porque, por exemplo, eu não gostava de matemática. E eu tinha muita dificuldade extrema, até que eu observava que nas provas, principalmente concurso, era minha principal barreira. Então, eu decidi que eu ia gostar de matemática. E eu passei a estudar de um jeito diferente, porque antigamente era uma coisa que eu não dava foco. Só de falar, eu vou gostar de matemática. E eu até compreendi por que que eu não gostava, que era uma situação como se fosse de trauma, de escola, professor e tudo. E aí, quando eu identifiquei isso e decidi que eu ia entender, a última prova de concurso, eu fechei a prova de matemática. Em 10 questões, fiz as 10, acertei as 10. Olha, Então, foi realmente uma superação. Foi ao longo do tempo, mas foi uma coisa que eu não abri mão. Toda vez que eu ia fazer prova de matemática, era o meu foco. E eu falei, vou passar a ser boa nisso. Então, essa disposição, eu vejo, é um start, né? Mas o caminho é longo às vezes, mas o start é importante. Senão a gente não chega, né? Não anda, arrasou não demais. caminha. Parabéns. Arrasou demais, ó. Repara no que a Tati falou. O ciclo já virou Tati, viu? A gente já fica íntima aqui no primeiro contato. Pode. Repara no que ela falou, no ciclo que ela falou. Olha a importância da mentalidade. Enquanto eu fico falando, eu não sou boa em matemática, eu não sei matemática, ela não se permitiu nem estudar, muito menos que ia passar na prova mesmo. Seu cérebro acredita no que você fala, meu amigo. Essa é a verdade. Ela falou assim: "Não, eu consigo sim estudar matemática, eu sei matemática". Isso aí é uma coisa que eu interpretei lá de criança, por causa de um professor bobão que ficou fazendo eu decorar a tabuada, que, né, a escola tradicional só coloca trauma na gente sobre estudo, né, a gente é obrigado a ler livro, a gente é obrigado a decorar coisa. Ela teve a percepção disso, e aí ela traz para o: "Não, espera, isso é uma interpretação lá, eu sou capaz sim de entender matemática". Só de mudar a mentalidade, ela se permitiu estudar. E aí teve a boa notícia e a surpresa agradável de passar numa prova, porque claro que era totalmente capaz. Agora quando a gente fica presa no nosso na nossa mentalidade travada, a gente não se permite fazer esse 1%. E o dela foi começar a estudar. Então enquanto eu fico falando pra mim: "Tô corrida, eu não tenho tempo de nada, meu dia é corrido, eu não tenho tempo de nada", esquece, você não vai ter tempo. Agora se você mudar o seu pensamento: "Não, todo mundo tem 24 horas. Por que um tanto de pessoas consegue ser produtivo e outro tanto não? Cara, se um tanto consegue ser produtivo, o que que me impede de eu ser produtiva? Calma". Só de você fazer isso, você já abre chance para encontrar uma solução de ser mais produtiva no seu dia. Agora, enquanto você fala que não tem tempo para nada, que tá corrida, que não vai conseguir, não vai conseguir. Por que que temos 95 pessoas no grupo e 8 online? Sou péssima de conta aqui, ó, minha crença, mas eu não consigo fazer conta rápida mesmo, tá? Não é nem crença. Mas os tanto aí dos 90 e pouco ali que ficou no grupo, 80 e pouco, né? Que ficou no grupo que não está aqui, metade nem acompanha o grupo, nem vê mensagem, já arquivou. Aí eu também não sei por que que não sai do grupo, porque é importante sair para liberar seu, né, seus paranauê aí de vida. A outra metade que acompanha, se vence pelo: "Não tenho tempo, não tenho como, não consigo". Por exemplo, tem gente aqui que tá voltando para casa, tem gente aqui que tá dando janta para o filho, tem gente aqui que a Adriana que tá num lugar que não pode nem abrir câmera, então
tá ocupada, tá fazendo alguma coisa, e eu não sei o que que a Angélica também tá fazendo. Tem gente aqui que não pode abrir câmera, certo? Quantos outros estão no grupo na mesma situação, só que a mentalidade foi: "Ah, não consigo porque preciso dar janta para o filho", enquanto a mentalidade de quem tá aqui foi: "Vou ficar ouvindo enquanto dou janta para o filho". Gente, é um pequeno detalhe de pensamento que faz você ter uma pequena decisão na sua vida, que o efeito borboleta pode fazer você conquistar mais saúde, mais vida, um novo emprego. Eu sei lá qual que pode ser a consequência positiva a longo prazo de você ter tomado uma atitude de estar aqui hoje. Sim ou não? Por isso que eu gosto de pegar mais na mentalidade. O livro tá lá, o resumo tá aqui, a tabela que eu fiz, vocês vão gostar, tá aqui. Só que nada paga a gente conseguir mudar a forma de pensar sobre as coisas. É isso que destrava. Acho que a resistência interna é maior do que estar ocupada. Você acha, Tati? Eu te provo que é. Estudando a neurociência agora que eu consigo provar mesmo através de ressonância magnética o quanto a resistência é o que trava a pessoa. Só que como é que a gente passa por cima dessa resistência? Trabalhando a nossa mentalidade. E olha como a leitura é importante para trabalhar a mentalidade. O primeiro livro que a gente leu foi o Mindset, né? O segundo foi de ser vulnerável e agora a gente está lendo esse do hábito. Foi totalmente programado e planejado a ordem dos livros e tudo que é para quê? Destravar a mentalidade de vocês. Beleza? Desde o primeiro livro até aqui, quantos 1% você não mudou aí na sua cabecinha que foi fazendo você ter ação, atitude e pensamento diferente com algumas coisas? Entende? É sobre isso. Então, percebam, vamos para ficar mais focado e para conseguir trazer mais resultado. Dentro de todas as áreas aí da sua vida, do profissional, do pessoal, de espiritualidade, para e pensa assim, ó, se for mais fácil ainda, qual é o maior BO que eu tô na minha vida hoje? Assim, o que que mais que me incomoda? Qual é a situação que eu menos estou tendo o resultado que eu gostaria? Aonde eu estou me cobrando mais hoje? Reflete aí e traz na sua cabeça. Ah, então, putz, é no trabalho. Ah, tô incomodada que eu tô estagnada no trabalho. Tô incomodada que eu não tô fazendo academia. Tô incomodada que não sei o que, não sei o que lá. Beleza. Dentro desse seu maior incômodo, o que você pode fazer que é 1%? 1%. Então, pode falar, Angélica, por favor. Então, eu entrei no Clube do Livro justamente por conta da demanda de trabalho. Eu sempre fico até mais tarde, de segunda a sexta, sábado e domingo estou trabalhando, qualquer emergência, 5 horas da manhã estou na empresa, 10 horas da noite estou na Conheço empresa. pessoas assim, tenho poucas clientes aqui na sala, sabe assim, com a câmera aberta, não vou falar quem, mas eu tenho pessoas assim, ó, tá uma embaixo da outra aqui para mim, ó, as duas. Só que isso começou a gerar um incômodo para mim, porque eu sempre gostei muito de estudar. E eu comecei a perceber desde o ano passado que eu não estou estudando. Ó lá. Eu estou vivendo a empresa, respirando a empresa, fazendo tudo pela empresa. E tipo assim, e aí, Angélica, cadê sua evolução profissional? Porque a gente acaba entrando automático no na nossa demanda do dia a dia. A gente aprende, a gente domina o processo, e depois não é que a gente se torna um colaborador ruim ou mediano. É porque a gente já sabe. Cadê aquela inspiração do tipo assim, cadê desafio? O que eu aprendi de diferente? Aquilo começou a me gerar uma frustração. E eu comecei a perceber que eu estava reclamando. Eu reclamava hoje, reclamava Vai entrando amanhã. no ciclo, né? Aí meus colegas começavam a reclamar de algumas coisas, eu entrava na onda e falei, gente, eu sou do RH, não posso. Como assim? O que eu tô me tornando? Aí eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa diferente. Aí entrei no Clube do Livro com vocês. O 1% que já tá mudando tudo. Olha a É. consequência. E olha que louco. A sua participação tá sendo incrível, tá? Porque Obrigada. assim, eu falo para minhas clientes, você não tá sozinha, isso é comum. Eu pego pessoas assim, você tá falando, você tá provando para elas.
Nossa, E outra coisa, colega eu de me profissão. identifiquei muito com ela. Muito, 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 muito. Eu Aí não você ia sabe. citar nome, mas já que ela falou. Nossa! Eu falei, ué, ela tá falando de mim? Tá igual. Não, para você ter noção, Angélica, a Paty, a gente fez sessão agora antes do encontro, 15 minutos antes de começar o encontro. Foi exatamente a pauta da nossa sessão, foi exatamente o que você trouxe. Por isso que eu tava rindo aqui que nem louca. Eu falei, gente, Exatamente, olha gente. como que Que é o louco, campo. né? E aí às vezes a gente acha que só a gente que tá passando por isso, né? E aí, olha, E tá a a gente começa a prova se aí que a cobrar. Angélica tá falando. A gente Não, começa a e se esse cobrar. ciclo. A gente fica assim, gente, eu não sou esse tipo de profissional que fica reclamando, que entra nessa rotina. O que tá acontecendo? Tá faltando alguma coisa aqui para mim. E colega de profissão, tá? Fui de 12 anos de prazer. RH, amo RH, amo RH. Fui 12 anos de RH e super te entendo, te vejo, sei como é que é e tô falando, ó, não tá sozinha. Estamos todos no mesmo barco, porque é um ciclo. Quando a gente começa a estagnar, se frustrar, começa a reclamar, a energia baixa, aí a gente entra na vítima, aí fica reclamando mais, aí se junta com outras pessoas que reclamam. Quando a gente vê, a gente está estagnado, parado numa ambiência de um monte de gente que só reclama. Isso é ruim, A gente porque piscou o olho, estamos ali. não, e não faz bem para a gente nem para o ambiente, né? E acaba que ao invés da gente incentivar a nossa equipe a melhorar, quando vê a gente que está destruindo a nossa própria equipe. Cara, você magnífica na sua colocação. Eu te vejo. É exatamente assim. Então, ó, olha o poder do 1%. Nesse ciclo que a Angélica trouxe pra gente, vocês acham que as pessoas que estão aqui online estão buscando mudanças, agir diferente, ação diferente, com uma mentalidade diferente? Ou vocês acham que são pessoas que estão ali na roda dos que estão reclamando? E o que o livro traz também, eu nem ia falar disso. Não, ia sim, é o terceiro, mas já vou passar para o segundo. Ambiência. Eu bato na tecla das minhas clientes, estão aqui, não me deixa mentir. O que eu falo? Qual a ambiência que você tá? Falei isso para a Bruna no processo dela também. Cara, no mundo corporativo, nós estamos numa ambiência de pessoas que acordam reclamando e vão dormir reclamando. Que acordam julgando, apontando o dedo, colocando culpa nos outros e vão dormir julgando. Não estamos numa ambiência de autorresponsabilidade, de protagonismo, de buscar por mais, de encarar o novo, de buscar mudança. Essa é a verdade. E tá tudo bem. Só que a gente precisa se colocar em ambientes assim. Então, era o terceiro pilar que eu ia trazer, que estou trazendo já como segundo por causa da fala da Angélica. Estar aqui, 1% dela, vocês não têm noção do poder, da energia, da ambiência, de estar com pessoas no mesmo barco, mas que estão buscando também a mesma evolução. Isso muda completamente o jogo. Você não está sozinha, amiga. Não está sozinha, entende? Nem aqui, se entrar numa reclamação, ainda assim é uma reclamação buscando solução. Porque tá tudo bem, nós somos seres humanos. O problema é quando a gente reclama, buscando aliado, né? Só não age. Que é o insight que eu falei que eu ia comentar com vocês. Movimento versus ação. Que ele fala. Movimentar é ficar querendo, é fazer o plano, é buscar. Quer ver? Eu até anotei aqui, ó. Deixa eu pegar do jeito que eu anotei para vocês, ó. Aqui. Movimento. Planejar, organizar, pensar, querer, decidir. Tá. Ação é o comportamento efetivamente que gera o resultado. Então, o que eu fico pegando no pé sempre? E o que eu falei aqui no começo do nosso encontro e que eu falo para todos os meus clientes? Qual ação que você sai? A pequena ação, a pequena coisa que você vai fazer em prol do que você está me falando aí que você quer. E aí vem a grande virada de chave na mentalidade. Falei isso hoje, inclusive com a Paty também. Vocês sabem a diferença de quando uma pessoa toma uma decisão de verdade ou quando ela só
fala que ela quer? Você não vale, Paty, porque tá muito recente na sua cabeça, você já sabe. A Bruna, não sei se sabe, não, porque evolução aqui por aqui, ó, meus atendimentos estão com novidades. Eu tô estudando, tô trazendo novidade. Assim, vocês sabem? Qual que é o principal? O que muda? O que determina que uma pessoa realmente tomou uma decisão para ela falar que não, Ive, eu escolho, eu desejo, eu quero? Quando Então, e a coloca uma constância? data, Peraí, falaram junto, constância e qual que é a outra, Angélica? quando coloca uma data, tipo assim, ah, eu quero fazer uma dieta. Você quer quando? Hoje? Agora? Ou daqui um mês? Daqui um mês não quer, só deseja. Se for para Então, agora, então já quer mesmo, vai colocar em prática. você tem um ponto. Sem prazo, é só Uhum. sonho. Que entra o que a Bruna falou, que é a constância, porque quando você coloca um prazo, você precisa, né, manter uma constância para aquilo. Mas quando a gente toma uma decisão verdadeira, é quando a gente não justifica. Quer saber se você tomou realmente a decisão de alguma mudança na sua vida? É quando você não justifica. Então, o que isso quer dizer? Vamos supor que a gente saia daqui e você sai decidida que seu 1% é ler 5 páginas por dia. Vou ler só 5 páginas por dia, mas eu vou ler 5 páginas, é 1%. Se eu falo assim, Tati, você tomou realmente a decisão de ler 5 páginas por dia? E a Tati me responde assim, sim, Ive, eu tomei a decisão de ler 5 páginas por dia, mas eu vou começar... Já era. Se vier um mas, se vier um e se vier um só que, se vier um qualquer coisa, qualquer palavra, se emitir um som após a sua decisão ser verbalizada, é porque você não tomou de verdade. E, gente, coloquei isso na prática. Assim, as coisas que eu falei que eu queria, que eu realizei, não teve um mais depois. Eu escrevi, assim, eu puxei na memória, né. E as coisas que eu falo que eu quero e que eu não fiz, elas estão cheias de mais depois. Eu sou um ser humano, né, porque eu estudo isso, que eu sou perfeita e saio fazendo tudo que eu quero, né, quem dera. Mas também tô no processo de evolução junto com vocês. E tem coisas que eu falo assim: "Nossa, meu, tô falando que eu queria esse negócio aqui, só que não sei o que, não sei o que lá, mas eu não sei o que, não sei o que lá". Tudo que eu não realizei ainda, eu coloquei um mais depois. Na minha escrita eu vi. Então, o que você está procrastinando? Pode ter certeza que você está justificando depois da tomada de decisão. E aí o livro traz muito sabiamente uma técnica que desde a primeira vez anos que eu li esse livro atrás, eu comecei a fazer isso, cara, para ter noção para lavar louça em casa. E aí eu usei para tudo, que é a regra dos 2 minutos. Não sei quem chegou nessa parte, quem leu essa parte. Começa a fazer alguma coisa por 2 minutos. Vocês já testaram isso? Sejam sinceras, já fez isso alguma vez na sua vida? Você consegue fazer só por 2 minutos? Eu usei cara, na época, primeira vez que eu li esse livro, eu estava nessa corrida de rato louca, né, e trabalhando e não sei o quê, não tinha tempo pra nada, e eu ficava embaçando, ficava procrastinando pra lavar louça. Eu não sou aquela pessoa que odeia lavar louça, mas tipo, sabe, eu procrastinava e acumulava, e isso me prejudicava, porque era mais fácil só lavar rapidinho, um pouquinho por vez do que... E aí eu comecei com isso, eu falava assim, eu olhava a pia, eu falava assim, eu colocava no relógio, 2 minutos, eu falava: "Eu vou lavar louça por 2 minutos". Cara, eu acho que tem, sem brincadeira, um workshop que eu fiz antes da pandemia, na época da pandemia, não lembro, faz muitos anos, que eu falei isso nesse workshop. Faz, só que eu acho que eu falei assim: "Faz por 5 minutos", não lembro se eu falei 2 exatamente, mas funciona. Você não consegue lavar, tipo, 2 copos e deixar o resto lá. Então, se você junta essas 2 técnicas do livro, por que que eu acho isso maravilhoso? Porque eu comecei falando do foco do quê? De mudar a mentalidade, não é? O importante é a gente martelar a nossa mentalidade, mudar a nossa forma de pensar, sim ou não?
essas 2 técnicas, você consegue colocar na prática a mudança de mentalidade, não fica só no papo bonito de motivacional. Por que que você consegue colocar na prática? Porque você fala assim: "Bom, então eu vou mudar, como que eu mudo a mentalidade? Vou ler 5 páginas. Tá difícil de começar a ler? Eu vou colocar no cronômetro. Eu vou ler por 2 minutos, e aí eu vou ver quantas páginas dão". Você entende como isso te motiva e te ajuda a colocar em prática, de fato, a mudança de mentalidade? Do "eu não consigo ler", eu era a campeã, tá. Falou em leitura, eu acho que eu não ganho de ninguém aqui. Porque nos últimos 7 anos, a minha mentora não aguentava mais eu falando que eu ia começar a ler e eu não começava a ler. Teve um belo dia que ela falou assim: "Cara, quando é que você vai criar vergonha na cara? Eu não sei mais o que te falar de leitura". E a minha mentora é tipo eu quando pega intimidade, né, ela vem com os tarefa, a Tati conhece, a Sabrina. Então é assim, ela falou assim: "Ô Ivi, real, não tem mais o que eu te falar, é tomada de decisão, ou você entra na adulta e faz o que precisa ser feito, ou você vai continuar falando que não vai ler. Só que eu não conheço nenhum milionário que não leia". Ela virou e falou assim pra mim: "Agora você toma a sua decisão". Meu, ela me deu uns tapa mesmo, porque eu não criava vergonha na cara. E eu falava: "Eu não consigo ler, eu começo a ler, eu durmo, eu começo a ler, eu distraio, eu começo a ler, eu fico com sono". Era tudo que eu falava pra mim: "Eu não consigo ler", eu ficava repetindo. Aí eu fui tomando as porrada dela e fui aplicando os conhecimentos. E aí eu colocava no cronômetro: "Vou ler por 5 minutos, vou ler todos os dias". Aí teve dia que eu cara, eu não estava a fim de ler, eu pegava e lia uma página. Só e eu falava assim: "Eu vou ler uma página, que é para dizer para o meu cérebro que quem manda sou eu leio sim todos os dias, não interessa quanto". E assim estou desde que fundei aqui o Clube do Livro, bonitinha. Mais um motivo de eu ter fundado, assumir compromisso. Como é que eu vou liderar o encontro se eu não leio o livro? Como é É. que eu faço isso? Eu sou obrigada a ler. Então eu que mando no meu cérebro, eu vou ler, nem que seja uma página, todos os dias. Porque aí vai ter dia que eu vou me empolgar, vou ler 10 capítulos seguidos. E aquele dia que eu não tô afim, eu me forço a ler uma página. Porque quem manda no meu cérebro sou eu, mudança de mentalidade. Então essas 2 estratégias do 1%, uma página, 2 minutos, faz você conseguir colocar em prática a mudança de mentalidade. Bora, Tati, depois Angélica, depois Bruna. É um tipo de exercício, né, esse 1%, essa constância, é uma coisa para ser praticada e dar essa como é que fala? Marcar para o cérebro que é que manda, né, porque senão a gente realmente fica na procrastinação, na preguiça, né. E uma das coisas do livro que eu achei interessante é que ele trabalha na questão não só dos resultados, mas na questão da identidade, né, em quem você quer se tornar, quem que Boa! você vai ser. Não é só o ler, eu quero me tornar um leitor, eu quero me tornar uma leitora, eu quero igual você, se tornou uma mentora, né, nessa questão do clube do livro. Ou seja, tem um outro nível para ser alcançado, em termos mesmo de conquista, de sucesso, de identidade, algo mais da sua pessoa que você conquistou. Então, é muito válido mesmo. Eu gostei, assim, é um exercício, eu acho que é bem uma constante mesmo, eu não sei, assim, mas é interessante ver os resultados depois que você internalizou, que alguma coisa em você mudou, né, que você se torna, né, porque também eu acho que é durável, não é só passageiro, né, não é aquela mudança, como é que fala? Repentina e temporária, né, porque senão a Perfeito. academia, a boa alimentação, tem uma quantidade enorme de coisas É o que a gente estilo de começa. vida novo, né? Isso, é um novo estilo, e aí acho que esses patamares novos que se alcança, né, igual você aí como liderando, é uma conquista, né, e aí é mais difícil, a gente não, depois não volta, depois de ser, é mais difícil de voltar, né, Perfeito. essa identidade com um novo hábito, né. Nossa, você trouxe um ponto fundamental, gente. A identidade que ele traz, quem você quer ser. Foi assim que eu entendi que eu precisava começar a ler, porque eu faço uma coisa chamada modelagem. Não sei quem já ouviu falar. Você pega a pessoa
Por exemplo, eu quero ser uma empresária bem-sucedida. Eu pego empresários bem-sucedidos e me modelo. Quais são os comportamentos, as habilidades, as atitudes, as ações que essa pessoa tem. Então, por exemplo, eu queria ter um sucesso que a minha mentora, tanto é que eu contrato ela como mentora, porque é aonde eu quero chegar, eu me modelo nela. Aí eu falei assim: quais são as ações, as atitudes, não sei o quê. Uma das coisas que era muito claro era a leitura. Ela lê muito. Eu sempre admirei o quanto ela era estudiosa e o quanto ela trazia novidades no encontro, o quanto ela se mantia em novidade, mantia em ação. Então, eu brinquei agora, Bruna, se você fizer um outro processo comigo, eu vou trazer mais novidade. Porque agora eu estou fazendo uma pós-graduação em neurociência. Eu me formei em outras coisas já. Eu já li mais 5, 6, 10 livros desde que a gente fez o encontro. Isso é uma coisa que eu admirava nela e que eu me modelei nela. Então, é o ser para ter. Se eu quero ter esse resultado, o que que essa pessoa faz que eu ainda não faço? Porque é muito fácil olhar e falar: "Nossa, a Sabrina é milionária. Olha a Sabrina às 10 horas da manhã na piscina com os filhos. Ai, que vida boa". É, só que ninguém vê o que que ela fez para estar lá. Quantos livros ela lê? Quanto ela estudou? Quanto ela se dedicou? É o que eu falo do 95 pessoas no grupo. Quantas estão aqui? É sobre isso. Vocês estão mudando a mentalidade. A pessoa que está lá não. Aí vê o resultado amanhã, a Tati, a Angélica sendo promovida, conquistando, fazendo. Para ela é fácil, que ela é amiga do chefe. Para ela é fácil, porque ela se dá bem com as pessoas. Calma aí, o que que ela fez para conquistar? Vamos mudar a lente. A identidade. Muito bem colocado e já trouxe sobre a modelagem para vocês também. Muito bom. Angélica, depois a Bruna que baixou a mão, mas vai falar, né? E depois a Paty. Então, Angélica. Aproveitando, né, sobre a identidade, achei muito importante ter pontuado isso, que eu iria até falar sobre um pouco da identidade, que quando a gente pega um objetivo, eu quero ler, mas você quer ler por quê? Se você, eu quero ler só por ler, você vai parar. Você tem que entender o motivo que você está querendo ler, você está buscando aquele conhecimento. Pode ser até uma leitura simples, não precisa ser um livro de autoajuda, mas pelo menos para você entender o que você deseja, né? Outro método que eu também costumo muito aplicar quando eu estou bem desmotivada é a recompensa. O que eu quero? Boa. Nossa, eu tô com vontade de comer, parece bobeira. Comida japonesa. Tá, eu posso? Posso. Mas o que eu fiz para merecer essa comida japonesa? Um dia de trabalho não justifica. Todos nós precisamos trabalhar, então isso não vale como Muito argumento. bom. Eu utilizo muita recompensa também, porque a gente acaba se sabotando. A gente quer o que é mais fácil. Isso é fato. Então, pelo menos para mim, o jeito mais fácil de conseguir é a recompensa. E para recompensa, foi muito bem vocês estão trazendo ótimos tópicos. Para recompensa também, para agregar aqui, eu trago sobre reconhecer pequenas vitórias. Então, por exemplo, todos os meus grupos de cliente, a gente começa os encontros com eles trazendo vitórias da semana. Eu já implemento esse hábito, essa mentalidade e explico para eles por que que é importante trazer as vitórias. Se você não reconhece que é uma vitória, por exemplo, você está aqui hoje nesse encontro, tá tudo perdido para você. Precisa reconhecer. Você deixou de fazer algo, ou você está fazendo algo e mesmo assim está aqui. Você está se desenvolvendo, você está focando em você. Isso é uma vitória. Então a gente precisa reconhecer as pequenas vitórias, porque é sobre o sistema, não é sobre o resultado. O resultado a gente não controla. Vou me tornar uma leitora. Eu controlo o resultado de, eu tenho certeza que eu vou ler 20 livros nesse ano e que eu vou ser isso, isso e isso, e que eu não consigo ter certeza de nada na vida. Mas eu controlo o quê? Minhas pequenas ações. Então, cada encontro do Clube do Livro para mim é uma puta de uma vitória. Eu iniciei um clube do livro. A pessoa que há meses atrás falava que dormia e realmente, gente, eu deixava o livro cair na minha cara. Eu dormia lendo. Não era brincadeira, tipo,
Tive que mudar mesmo, de trabalhar o músculo do cérebro para ler, sabe? E abrir o livro, o clube, como é que eu não vou achar que é uma puta de uma vitória? Eu me matriculei numa pós-graduação, é uma vitória, sim. As pessoas querem fazer pós, mas não tomam decisão. Não fazem, não encaram estudar de novo. Tudo é vitória. Tudo é vitória. Então, e as recompensas, elas vão sendo trazidas de acordo com quanto mais você tiver capacidade de ver sua vitória, mais você se motiva, mais você se engaja, mais você fica confiante, mais você aprende a lidar com o medo, com as inseguranças e etc. que existem na nossa vida. Se a gente não sabe ver a vitória do que a gente fez, a gente só fica se chicoteando. Certo? Muito bem colocado. Tô amando. Bruna, Até o meio do ano eu faço minha mentoria com você, tá? Pra renovar. mais uma, né? Não, a Bruna é maravilhosa. Ela faz a mentoria comigo, aí ela é promovida na empresa, aí ela vem com os novos desafios para a nova mentoria. Aí ela foi promovida de novo, aí ela veio com novos desafios. Eu falo, gente, que maravilha. Até o meio do ano a gente volta, porque olha, tá babado. É isso. Eu sempre fui, né? Quando eu era mais nova, eu tinha o hábito de ler, né? E aí, com a vida adulta, a gente acaba se justificando pelo cansaço, pelas atividades de casa, por isso, por aquilo. E aí, eu deixei a leitura por uns 2 anos, assim, 3 anos, muito para trás. E aí, esse ano, quando eu entrei no clube do livro, eu falei, não, vou me dedicar à leitura. E eu tava lendo, né, um dia aqui uma página, outro dia li 2 páginas, outro dia não sei o que lá, 3 páginas. E aí, na leitura do livro, tem uma estratégia que ele fala que é o empilhamento de hábitos, né? Associar um hábito a outro hábito. E aí o que eu fiz essa semana foi. Brigando aqui com minhas gatas. Tem gato, cachorro, tem tudo Tem tudo, no periquito, encontro. papagaio. Foi colocar o hábito da leitura depois da janta. Como eu sei que eu janto de segunda a sexta, no mínimo, em casa, então depois da janta é 20 minutos, cronometrado, obviamente, ainda, mas coloco 20 minutos para leitura, independente do horário que eu vou jantar. Então, foi uma forma de conseguir trazer o hábito para a rotina de volta. Eu achei muito legal. Mais um tópico fundamental também. O empilhamento no que você já faz. No que você já tem o costume, que é o deixar mais fácil, né? Isso, Então, exatamente. todos os dias depois de escovar o dente, eu vou rezar. Uhum. Eu falo isso para minhas clientes, que eu ensino muito a questão do habit tracker, né? De você acordar e fazer o seu me time ali. De você aterrar, de você rezar, de você conectar com a sua espiritualidade, e depois ir viver o mundo. Então, para você criar este hábito, é sempre assim. Então, o que você sempre faz de manhã? Eu acordo, escovo o dente e lavo o rosto. Então, todas as vezes, depois que você lavar o rosto, você vai se conectar com a sua espiritualidade. Todas as vezes que você rezar, você vai fazer uma escrita emocional. É o empilhamento. É maravilhoso isso. Eu tenho um habit tracker que eu compartilho com as minhas clientes. Eu vou compartilhar com vocês no grupo lá. E aí vocês podem pegar a ideia dele e colocar na realidade de vocês. Mas ele é o básico, vamos dizer assim, para sair do automático e empilhar, porque é o que ele fala, né, o tesão de você dar o check do feito. Uhum. Por que os aplicativos de Jim Hats, essas coisas, bombam tanto? E as pessoas brincam, eu não vou na academia por ir, eu vou para fazer o check-in no Jim Hats. Porque o prazer de você olhar ali o check, olhar que fez. Você vai naquele mês ali, você vê as fotinhos, todos os check-ins que você fez. Isso é o prazer da recompensa diária, das pequenas vitórias por cada dia. Perfeito, o empilhamento é cara, assim, de verdade, isso aqui, não sei o que estão fazendo na escola, mas o terceiro colegial inteiro podia ser só desse livro para as pessoas ser melhor, na minha opinião. O Facilmente. terceiro colegial tinha que ser assim, mindset, livro do mindset, livro de hábitos, o como influenciar e fazer pessoas, que a gente vai ler também, e ainda incluiria ali acolhendo sua criança interior. Pronto, sairíamos todos adultos funcionais da Os escola. Pode melhores. colocar comunicação e oratória também, por favor. Mas não, a gente fica vendo Bhaskara e Pi, mas tudo bem. Bora lá, Paty. Bora, vou falar um pouquinho aqui exatamente o que as Agora meninas que eu- falou.
Essa questão, um exemplo, eu sempre colocava na minha cabeça, eu vou na academia porque eu quero emagrecer 5 quilos, era sempre essa meta. E aí eu pesava na balança e nada mudava. Aí eu falei assim, aí o que me desmotivava? Eu ia na balança, não mudava, por que eu tô indo na academia? Não tá mudando nada na balança. Então, e aí no livro fala assim, quem você quer se tornar, que é exatamente o que as meninas falou, né? Então eu quero assim, eu quero ser uma pessoa mais saudável, eu quero ter um corpo legal, não sei o quê. Então, assim, eu vou na academia por isso. Então, isso já mudou. Porque aí o pesar na balança estava me desmotivando. Ela falou assim, quem você quer ser, né? Então, assim, eu quero ir na academia porque eu quero ser mais saudável, eu quero ter um corpo legal, não sei o quê. Aí eu não fico me medindo pela balança. Isso me ajudou bastante. Eu sempre gostei de ler, mas também colocava desculpinha. Mas eu não tenho tempo, não sei o quê. Sempre tinha uma desculpa, não fazia, não sei o quê. E aí, eu adoro tomar café e tomar chá, principalmente café, mas à noite eu não tomo café à noite antes de dormir, senão eu não vou dormir, né? Então, aí, à tarde, adoro tomar um cafezinho e ler. Para mim, aquilo lá é maravilhoso. Então, o gostar de tomar o cafezinho juntando com a leitura está me dando prazer. Então, faz eu ler mais. Eu vou ler agora, vou pegar um cafezinho. Vou tomar um chazinho, agora é a hora do chá, café da manhã. Vou ler o Café com Deus Pais, que eu estou lendo, assim, no café da manhã. Eu acho gostoso. Então, eu pego uma coisa que eu adoro. Café da manhã, eu pego um livro para tomar no café, ler um pouquinho. Então, é um hábito bom. Um hábito ruim que eu tenho, que ele fala no livro para você deixar inacessível, né, os ruins, né? Igual, às vezes eu fico no Instagram, se deixar, eu fico umas 2 horas no Instagram, porque eu vejo um videozinho, assim, eu não tenho tempo para ler, mas eu tenho tempo para ficar 2 horas no Instagram, Opa, olha a né? autorresponsabilidade. Parabéns. Aí eu falo assim, Poucos assumem, poucos assumem. tá errado isso aqui. Como eu não tenho tempo? Eu não tenho tempo de fazer, não tenho tempo de estudar, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo de fazer um monte de coisa, mas no Instagram, se você olhar quanto tempo que eu fiquei lá no Instagram, muitas horas. Aí, o que eu faço? Desinstalo o Instagram. Me ajuda. Ainda não estou naquele nível lá de ficar, mas assim, me ajuda bastante. Tira o Instagram da tela, eu consigo ficar alguns dias, já me ajuda bastante. Então, deixar de estar, né, inacessível aquele hábito lá, não é complicar aquele hábito, né? Vou ter que agora instalar o Instagram, entrar lá de novo. Não, deixa, depois eu entro, entendeu? Então, são um resuminho das coisas que me ajuda bastante. Até ir para Arrasou. academia, deixar o tênis, a roupa já arrumadinha, tudo no jeito, só levantar e ir já ajuda 100%. também bastante. Deixar as coisas meio pré-arrumada e já aí também ajuda muito. Quer deixar o hábito mais acessível, né? Que ele fala também no livro. Enfim. Isso é Só é esses o pontos. 1%. É o É 1%. 1%. É isso. Exatamente. É isso mesmo. Aqui também, eu no começo eu deixava todas as roupas separadas, tudo bonitinho para facilitar. O que você falou de que desinstalar Instagram e tal, eu fiz isso com o iFood por muito tempo, porque o iFood é venenoso. Uma coisa que eu fiz que aí até hoje eu mantenho, porque isso ajuda a produtividade também, que é o 1% que pode ser de vocês. Tirei todas as notificações do celular. Cara, eu acho que assim, se alguém estiver morrendo e precisar de mim, vai ligar, porque ainda existe ligação. Eu não preciso ter notificação no celular. E dá muita ansiedade na notificação, né? Você é obrigado a olhar lá, Você você acha vê que aquilo alguém vai ali, você morrer se fica você não olhar lá. curiosa. Gente, o Você fica gatilho mais curioso. forte do ser humano é a curiosidade. É um dos gatilhos mais fortes do ser humano. Então, se apita ali, a pessoa fala um oi, depois te manda um áudio, quem nunca fica se coçando para ouvir? Cara, você não pode parar o que você tá fazendo. Você não vai responder aquela pessoa aquela hora, mas você dá um jeito de ouvir o áudio, só ferrou sua produtividade. Assim, o meu WhatsApp Web, ele precisa ficar aberto pelo meu trabalho, vendas e atender cliente. 99% via WhatsApp. Acho que é 100% via WhatsApp, né, não tem ligação praticamente. Então o que que acontece? Eu tiro todas as notificações. Aí quando eu vou fazer um material de uma aula que eu vou dar, eu fecho. Eu fecho o Chrome. Nenhum cliente vai morrer de me esperar meia hora ninguém vai morrer de esperar meia hora eu responder, porque se fossem morrer, me ligariam, eu não mandaria mensagem.
Ive, eu tô te mandando uma mensagem porque eu estou morrendo. Não, não acredito que alguém faria isso. Alguém ligaria, falaria: "Eu estou morrendo, você pode vir me ajudar?", entende? Então, a gente mudança de mentalidade, 1%. Tem uma outra coisa também, que veio na minha cabeça quando a Paty estava falando, de manter o hábito, que ele fala sobre as pessoas enjoarem do hábito. Elas não mantêm por tempo suficiente. E é uma frase que eu falo muito forte também, que eu também ouço da minha mentora, que ela fala assim: "As pessoas desistem mais do que fracassam". O que que isso quer dizer? Você nem faz por tempo suficiente para poder fracassar. Você desiste antes mesmo de ter feito por tempo suficiente. Então: eu tentei ler, mas não consigo". Aí eu pergunto: "Tentou ler por quanto tempo?". "Ah, tentei ler um livro". "Filha, eu tô há 6 anos lutando contra o tentei ler, mas não consigo". Você vai com um livro. Na minha área, né, as pessoas de empreendedorismo: eu publico um vídeo, mas não vendo". Publicou quantos vídeos? Por quanto tempo? Você fez quantas vezes? O clube do livro mesmo, é super recente. Será que daqui 1 ano vai ter mais de 5, 6, 7, 8 pessoas entrando? Se daqui 1 ano tiver 50 pessoas entrando, e aí a Angélica fala assim para mim: "Ive, me inspirei em você e fiz um clube do livro do RH". "Ah, que legal". Aí ela vira para mim no segundo mês e fala: "Ai, Ive, entrou 2 pessoas só". Fala: "Mas você tá há quanto tempo com o clube?". "Não, só 2 meses". Então não desiste. A minha mentora tem o clube do livro há 7 anos, entre as 50, 60 pessoas. Eu não vou desistir. Eu já falei que com a Fê, que eu brinquei, que é a que me avisou que não podia estar, e agora eu vou colocar vocês aqui na jogada, que estão participativos. Eu já falei: "Meu, pode ficar eu e ela na sala". Se eu abrir a sala e estiver sozinha, eu gravo e posto. É conteúdo para mim, mas eu estarei nos encontros ao vivo. Se eu fizer por tempo suficiente, nós temos uma grande chance de aumentar a quantidade de participantes. Vocês concordam comigo? Certo? Então, as pessoas muito mais desistem e fracassam e elas enjoam de fazer a mesma coisa. Quer ver um outro objetivo que eu coloquei para mim? Vocês sabem o que que é barra fixa na academia, que você pega a barra assim e puxa com a mão? Vocês sabiam que 90% das mulheres não consegue fazer barra fixa? Aí eu fui me meter a besta. Falei: "Eu vou colocar de objetivo pra mim, vou colocar de foco pra mim". Consegui fazer uma meia dúzia ali meio torta. Cara, eu não conseguia me segurar naquilo. Aí eu comecei em setembro. Sabe o que que eu fazia? Todos os dias que eu ia na academia, eu fazia uma vez. Uma, porque é o que eu conseguia fazer, pegar e fazia assim e caía de volta. Eu falei: "Todos os dias fazendo uma, algum dia na vida eu hei de fazer mais de uma". Aí minha meta, meu máximo ali foi 4, 5 até hoje. Eu tô desde setembro fazendo uma barra fixa ou agora 4 e parando, para ver se algum dia eu consigo fazer mais. As pessoas enjoam, desistem, não fracassam, elas desistem. Então, faz por tempo suficiente para dar certo. É o outro recado. Fala, Angélica. Aproveitando o gancho da Patrícia com relação a desinstalar o Instagram, final do ano passado eu É decidi ótimo. tirar férias. Falei assim, eu preciso de férias, porque trabalhar no RH você trabalha com problemas, muitos problemas de colaboradores, mais gestores, tudo mais, e você precisa de uma pausa. Só que o meu número pessoal se espalhou na empresa. Eita. Falei assim, senhor, como que eu vou fazer agora? Como que eu vou gerenciar isso, né? O que que eu fiz? Desinstalei o Instagram, não utilizo mais ele. Tenho um Instagram exatamente com a minha irmã e meu namorado, só os dois, e um número novo. E o número antigo ficou desligado as minhas férias todinha. E o corporativo. O meu número novo, só quem tem minha mãe, minha irmã e meu namorado. Falei assim, pronto. São as pessoas que precisam entrar em contato comigo, mas ninguém. Porque senão a gente não descansa, a gente não aproveita o nosso momento. E tipo assim, mas é só uma informação aqui, Angélica, é só uma dúvida ali. Só que quando Não vê, você tá desconecta.
E você não está aproveitando as suas férias. As suas férias é uma pausa, justamente para você não surtar um momento. É isso. Para voltar, para não ir presa, entendeu? É importante. Eu falo, gente, eu terminei 2025 sem perder meu réu primário, isso é importante. Olha, Então, é RH é isso. essa mesmo. Angélica, eu tô fazendo igual eu tenho celular corporativo, na hora do almoço eu tô deixando na minha mesa, eu não tô levando mais no almoço. Parabéns! Tô fazendo isso. Esse ano eu não levo pro almoço. Eu levo o Isso. meu pessoal, o meu corporativo fica lá na mesa. Quando eu voltar do almoço, eu pego o meu corporativo, porque senão eu não almoço em paz, fica ligando, aí você fica preocupado, quer voltar, tá acontecendo um monte de coisa. E isso também, você tem que ter um momento da pausa no almoço, você pensar em outras coisas, enfim, também é. Você tem que deixar inacessível lá, deixar lá na gaveta. Quando eu voltar, eu pego ele de novo. Uma coisa que eu acabei aconselhando um colaborador lá na empresa, e eu me liguei, que eu aconselhei ele, e eu não estava fazendo o mesmo. Eu virei e falei assim, não tem como você cuidar da sua família se você não está cuidando de você. Aí eu, gente, eu não cuido de mim, eu tô cuidando de todo mundo, eu esqueci da Angélica. Eu esqueci o que que a Angélica gosta de fazer, qual o momento que a Angélica desconecta de tudo. Foi um dos motivos. Eu falei assim, não, eu quero férias para recomeçar. Aqui é assim, café da manhã, almoço sem celular, separei o número corporativo do pessoal, fecha quando precisa focar, larga o celular quando não precisa levar. O celular é muito raro eu largar, porque, gente, eu não tenho mais cartão nem documento. É tudo no celular. Então, normalmente eu levo, mas assim, eu realmente deixo fechado dentro da bolsa. Entende? Porque, ainda mais no meu caso, se deixar é o dia inteiro. É o dia inteiro o cliente mandando mensagem ou coisa no grupo ou fazendo vendas. Não tem como. É literalmente. Eu já falei para o meu marido: se deixar eu até meia-noite, eu tenho o que fazer no trabalho. E acho que todas são assim. Então, essa mudança da cabeça de, meu, preciso olhar para minha família. Beleza, os relatos que vocês estão trazendo são 1% que outras pessoas que estão ouvindo podem aplicar na vida delas. Entende? Deixa eu ver o chat aqui, ó. Fazer por tempo suficiente para conseguir manter, acho que chegou no objetivo e parar, não é avanço, é estagnação. É isso mesmo, tanto que é por isso que ele fala, né, para você não ficar focando no objetivo e sim no processo, porque é uma evolução contínua. Que nem eu sempre falei a vida inteira que eu estava tentando fazer academia. Eu preciso fazer academia regularmente, quero conseguir fazer academia regularmente. Tá bom, tô fazendo academia regularmente há 1 ano e 2 meses. E agora? Se eu realmente não tivesse um objetivo maior ou algo que realmente me impulsionasse para aquilo, eu ia enjoar, ia cansar, não ia ser mais o estilo de vida. Quem me conhece sabe que a minha motivação para ir na academia é para jogar vôlei até os 80 anos de idade. Quem me conhece sabe que eu falo isso, sou jogadora de vôlei e eu conheci uma senhora de 80 anos jogando vôlei. Mas não é que ela jogava vôlei sentadinha parando a bola, ela se jogava para pegar a bola no chão, com 80 anos. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei: "Ok, é o que eu quero para minha vida". Como eu faço isso? Fui perguntar para ela: "O que a senhora fez na sua vida inteira para com 80 anos você tá aqui se jogando, dando cambalhota no chão, pegando bola?". "Ah, minha filha, desde meus 30 anos de idade que eu faço todos os dias alongamento, eu faço todos os dias academia, faço musculação, eu tenho uma boa alimentação, eu tomo água". Ela falou um monte de coisa que na época, gente, eu nunca me esqueço, faz uns 10 anos que eu conheci essa mulher. Na época eu fazia um total de 0 o que ela fazia e ainda fazia tudo errado o que eu fazia. Era tudo ao contrário, eu não me exercitava, eu não comia bem, eu só trabalhava, eu não tinha tempo para nada. Eu estava num burnout, para vocês terem noção, eu burnoutei na empresa sem saber que eu tive um burnout. Vocês já conheceram alguém neste nível? Eu soube que eu tive um burnout depois que eu comecei a estudar sobre isso e entender o que que era isso. Falei: "Gente do céu, eu burnoutei naquela época". Entende? Eu estava fazendo tudo ao contrário. Mas olha, aquela senhora começou a me cutucar ali. Eu demorei anos, claro, é um processo, é evolução, mas ela começou a me cutucar que estava tudo errado na minha vida. E aí eu comecei a falar pra mim mesma: "Fazer academia pra jogar vôlei com até 80 anos de idade, fazer academia pra jogar vôlei com 80 anos de idade", e assim foi.
Então, assim, que bom que eu tô fazendo academia sempre, constantemente. Eu tenho até os 80 anos de idade para provar minha meta. Você tem um longo prazo. Né. Interessante essa diferença de conceito, desistir e fracassar. Isso é muito bom. As pessoas mais desistem do que fracassam. Isso é uma mudança de mentalidade incrível. Fundamental colocar limites, sim. Bianca, sobre a barra fixa, quando consegui fazer a quantidade que queria, deixei de lado. Hoje ainda não faço mais. Ah lá! Não adianta você colocar a meta da quantidade, que nem eu tenho lá para mim que com 10 barra fixas eu vou estar, cara, nossa, eu faço 10 barra fixas. Só que para mim a questão é manter o exercício, é fazer sempre. Foi que nem a flexão de braço. Hoje eu faço a flexão, mas eu passei a gostar de fazer, não é sobre uma quantidade. Eu continuo fazendo para sempre. Então, Bianca, seu 1%, você vai começar a fazer barra fixa todo dia de novo. Pra voltar na barra fixa. Por que que você fazia? Por que que era legal fazer? Por que que era gostoso? Eu acho uma delícia. Tipo, sabe, o meu competitivo, o meu ego, ou sei lá, minha vaidade, eu alimento, porque eu falo, cara, metade das pessoas que eu conheço não consegue fazer isso aqui, não. Eu sou competitiva, eu gosto de conseguir fazer o que para os outros é difícil fazer. Qual que é o que te alimenta? Tanto faz, não é ruim, não. Isso também é mudança de mentalidade. As pessoas acham que competitividade é ruim. Não é. Competitividade existe, competitividade saudável. E ela é boa, ela te motiva. Então, quando eu vejo que 90% das mulheres não conseguem fazer barra fixa, eu me acho porque eu consigo fazer, desculpa. Eu gosto. E eu não vejo problema nenhum e me senti orgulhosa de conseguir fazer algo que é desafiador, que foi um puta do desafio para mim. Só que as pessoas parecem que, não, eu não posso ser boa, eu não posso me elogiar, eu não posso conseguir fazer algo, por quê? Porque a gente vive numa sociedade que se você elogia, se você é boa em algo, você está se achando, você é arrogante, isso é crença. Tudo é sobre mentalidade. Ah, não, eu não posso falar que eu sou diferente e que é uma vitória e que eu sou boa sim, porque eu tô lendo livro. Pode sim, pode falar, pode ser vitoriosa e pode falar que você é boa. Bate no peito. A pessoa que te julga tá com inveja. A pessoa que te julga queria conseguir fazer igual. E posso falar uma coisa? A pessoa sempre vai te julgar. A que faz vai te julgar falando que você não faz certo ou melhor. A que não faz vai te julgar porque é recalque. E a que faz melhor que você vai te julgar porque ela faz melhor que você. Assim, as pessoas vieram nesse mundo para uma julgar a outra. Sempre vai ter alguém te julgando. Você fazendo, você não fazendo, você sendo bom, não sendo bom. Então, assim, olha para sua vida. Não é egoísmo focar em você. Olhar para o seu 1%. Ninguém vai fazer por você. Todo mundo vai te julgar, mas quando você levantar a mão para pedir ajuda, ninguém vai te ajudar. Uma vez eu vi uma frase e uma reflexão que mexeu bastante comigo e que eu achei bem verdade, assim. É meio pesado, mas acho que cabe para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Dizia assim, na reflexão que o cara fez, ele falou assim: "Vocês já viram, eh, caixão em dupla? Vocês já viram, né, tipo, lugar para 2 sem ser separado para você ser enterrado? Tem um do lado do outro no máximo. Vocês já viram caixão que cabe 2 pessoas?" E ele fez, assim, a reflexão: é você por você na vida. Você precisa fazer por você, porque você não pode pôr a responsabilidade em ninguém, e você nem deve ficar esperando nada de ninguém. E eu falei: "É verdade". A gente fica achando que a pessoa precisa fazer, que é obrigação da pessoa fazer, que alguém me deve alguma coisa. Vamos trazer para o mundo corporativo. A empresa precisa me reconhecer, a empresa precisa me promover, a empresa precisa me valorizar. A empresa não precisa nada. Você precisa fazer a sua parte, buscar por onde, e se a empresa não te valorizar, vai ter quem te valorize no mercado, mas você precisa ir buscar.
Dá para ficar esperando cair do céu. Não dá para ficar esperando que as pessoas, né, colocar expectativa no outro de fazer as coisas, entende? É você por você. Então o seu 1% aqui hoje, os seus 2 minutos, é para você. E se você achar que você não merece, não vai ter nada que eu fale aqui que vai fazer você fazer, entende? É que nem a Angélica falou, eu mereço descansar e férias para não perder meu réu primário, que seja na brincadeira, mas é verdade. Aí, tchau, não vou a Patrícia, não vou almoçar com celular. Inconscientemente ela tá falando o que pra ela? Eu mereço minha hora de almoço. Pra mim é importante. Isso tem um poder que vocês não imaginam. Assim como o poder do contrário disso é devastador, que é um burnout, é a saúde mental ferrada, é a saúde física ferrada, porque você só vive pro trabalho, porque você almoça trabalhando, porque você tira férias trabalhando, você acha isso antigamente eu achava isso bonito. Eu falava com orgulho, né, Angélica? Não, quando eu saio de férias, eu tô aqui, ó, precisam de mim. E eu tô ali para resolver, eu visto a camisa da empresa. Eu achava bonito ser a primeira a chegar e a última a sair. Só que eu não percebia que eu estava no hospital dia sim, dia sim. Eu estava com rinite atacada, que eu estava com gastrite, que eu estava com enxaqueca, que eu estava quase tomando remédio para ansiedade. Um monte de cliente minha que toma. 90% das minhas clientes chegam para mim tomando remédio. Porque a gente não percebe que a gente entra nessa loucura. E hoje eu fiquei muito feliz com o depoimento de uma das que terminou o grupo, que ela falou que tá desmamando o remédio. Mudança de mentalidade é capaz disso, gente. Faz parte. Então, hoje eu acho bonito quem fala assim: "Ive, das 6 horas da tarde, que é meu horário, eu levanto, eu vou para casa, vou tomar meu banho, eu vou para academia, eu janto com meu marido", e tem orgulho e bate no peito e defende isso dentro da empresa. Isso é posicionamento do que é importante para você. É o seu 1% todos os dias, certo? Fala, Tati. Boa noite, meninas. Boa noite. Bom, o meu livro não chegou. Vocês estão me ouvindo? Então, O meu livro foi extraviado. Aí eu ei, fiquei muito brava. Aí liguei para brigar por causa do livro. Mas estar aqui com vocês, ver essa experiência, dá mais vontade de ler o livro. Como o primeiro livro do clube foi um livro que me instigou muito, eu demorei muito para ler. Mas eu acho que a curiosidade sempre foi uma pessoa que gostei de ler muito, gosto de ler. Mas em questão que as meninas falam de trabalho, eu trabalhei 12 anos, acordando 4 horas da manhã, chegando 9 horas da noite, muitas vezes fazendo faculdade. Chegava meia-noite, 1 hora, acordava 4 horas da manhã. Um belo dia, ser mandado embora pelo telefone. O meu chão desabou. A minha estrutura desabou. Junto veio pandemia, junto veio doença do meu marido, que a Ivy sabe, junto veio doença do meu pai, junto veio outras complicações, e a Tati. Onde a Tati estava ficou nessa esquecida. questão? Aí foi que eu conheci a Sabrina, por onde eu conheço a Ivy, fui o autoconhecimento. O que me ajudou bastante foram os livros. O livro é uma escola que a própria escola não ensina como que é bom. O que eu tirei com isso e com a conversa que a gente está falando aqui? Muitas vezes a gente se dedica tanto, seja por uma empresa, seja para qualquer área da nossa vida, só que a gente se esquece. E a pessoa mais importante de todo esse processo somos nós. Hoje eu me olho de uma outra forma. Estou na luta, na busca da minha conquista. Me matriculei para ser terapeuta, estou estudando filosofia, porque eu Parabéns. me identifiquei que eu tenho essa missão, porque a maioria das pessoas me procuram para desabafar. Até quem não me conhece, nunca me viu, me fala na vida. Então eu vi que Deus me mostrou que esse é o caminho. E estou no autoconhecimento.
Quando vocês falam em mudança de hábito, o me time é uma coisa que é um desafiador para mim, sempre foi, que eu sempre falei isso para ele. Eu não consigo fazer de manhã, mas eu faço sempre no final da tarde, quando eu estou sozinha. Eu ponho um reiki para ouvir, leio o meu Deus Pai, tomo um café, que é muito bom. Mas uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é olhar para a tarde. É olhar no espelho e olhar para mim. É coisa que nunca ninguém ensinou isso para a mulher. A mulher, ela não foi ensinada a olhar para si, e sim olhar para os outros, cuidar dos outros. Hoje eu estou num processo de eu primeiro olho para mim, para depois olhar para os outros. É isso. Arrasou. Eu acho que a gente não poderia finalizar de uma melhor forma do que com a Tati trouxe, e a gente pode finalizar pensando no seguinte, ó, qual que é o 1% que você vai aplicar em prol de olhar para si mesma? 1% para você. Eu tinha trazido antes, de vocês pensarem na área, na dificuldade, mas não. Vamos pegar esse depoimento da Tati, que fez todo sentido, e vamos trazer qual que é o 1% em prol da sua vida, do seu CPF. Esquece empresa, porque se você não estiver lá, ela vai continuar da mesma forma. Esquece a verdade que dói pra um caramba, mas é a mais pura verdade. Quando a gente morrer, o mundo continua vivendo e rodando. E life goes on. A vida continua. Muitos sofrerão, muitos chorarão, muitos sentirão sua falta eternamente, eu sei disso. Mas o mundo não vai parar. Então, qual é o 1% em prol do seu CPF? E dentro desse 1% que você decidiu aqui hoje, o que você vai fazer a partir de amanhã por 2 minutos? Precisa ser específico. Precisa sair com uma tomada de decisão. 1%, 2 minutos, que vai te ajudar. Oi, Dri, que bom te ver aqui. Saudade de você. Pode abrir para falar se quiser, para a gente fechar. Eu quero tirar uma fotinho nossa. Se a Bianca conseguir abrir para aparecer na foto, ver se ela pode. Oi, Ivi, tudo bem? Boa noite, meninas. Boa noite. Eu não li o livro, mas eu quis entrar porque eu tô nesse propósito de hábitos, de mudanças de hábitos, e eu vou comprar ainda, não comprei também. Mas eu gosto de ver o resumo, Ivi, porque ele já dá um norte, já ajuda, já clareia. E eu gostei muito do que você falou, assim, por 2 minutos lavar louça. Não é que eu não gosto de lavar louça, mas evita o acúmulo. E eu já estou praticando esse do hábito já faz uma semana. Eu fiz uma limpeza nos quartos, no escritório e no banheiro. Então, tudo que eu tiro do lugar, eu estou colocando de novo, porque antes eu era aquela que acumulava. Acumulava e depois, no final de semana, eu ficava o final de semana inteirinho organizando tudo que eu baguncei a semana inteira. Ive, um horror. Perde o Aí, final de semana todo. então, até que chegou um final de semana que eu precisava estar é, com o tempo, eu não aproveitei porque eu estava arrumando a bagunça que eu mesma fiz. E aquilo foi um vira-virou na minha mente, porque eu falei, não, eu não quero passar por isso. Aí eu comecei esse processo, eu diminuí tudo, coisas que eu não uso há 1 ano, há 6 meses, eu fui lá, eu fechei o olho e foi. Eu falei, não quero. Estou nessa. E aí eu vi o debate, eu falei, eu vou entrar, porque eu gosto. Eu também estou desse mesmo jeito. Falo que vou ler um livro, não leio. Eu estou lendo A Lei do Triunfo, já vai fazer quase 1 ano, eu não consegui terminar. Mas tem outros que eu li rápido, como O Limite Zero, outros livros da psicologia financeira que eu estava lendo. Mas enfim, é como você falou, é mudar 1%. Eu gostei disso aqui, em prol da minha vida. Então, tá dentro de tudo que eu tô vivendo hoje. Parabéns por ter entrado, por estar se dedicando Sim, para assumir o hábito. Então, você pode pegar e fazer no resumo que eu fiz, que eu vou disponibilizar para vocês. Aliás, eu vou pedir um favor para quem está aqui.
Me manda, inclusive Paty, Bruna também, tá? Mesmo a gente se falando no dia a dia, me manda para eu não esquecer. Quem tá aqui online, me manda uma mensagem no WhatsApp falando, ó, tava lá para eu passar o resumo. Eu valorizo quem se dedica. Ai, Ive, mas deixa as pessoas julgar, não tô nem aí. Eu sou líder da comunidade, eu faço o que eu quero. Eu vou dar só para quem veio no ao vivo. Por quê? Porque eu valorizo que a pessoa parou a vida dela e tá aqui se desenvolvendo. Então, eu vou passar o resumo. E aí, Dri, você que ainda não leu o livro, com o resumo que eu selecionei os principais tópicos ali, você consegue olhar para ele e aplicar focando no hábito da leitura. Faça isso no seu caso. Você vai ver que você já vai conseguir. Mas comece da seguinte forma. A partir de amanhã, toma a decisão de ler por 2 minutos. Mas coloca no cronômetro. Coloca assim, meu cronômetro é cheio de coisa de. Como é que é o nome? De timer por causa da academia, dos exercícios. Coloca lá 2 minutos, dá o play ali no cronômetro do celular, pega o livro e lê. Se der os 2 minutos separar, tá tudo bem. Se você falar assim, vou só terminar o capítulo, você só termina o capítulo. Faz o que te der na telha, você não tem que nada. Apenas comece por 2 minutos, depois você vê o que vai ser. Mas busque colocar pelo menos assim uma ordem. Então, assim, segunda a sexta, ou de segunda, quarta e sexta, ou os dias que são mais tranquilos para mim é segunda, terça e quarta. Então, segunda, terça e quarta eu vou ler por 2 minutos. Faz isso. Esse é o seu 1%. O resto deixa acontecer. Tá bom? É isso. Manda um oi no. Não, manda um oi no. Pode ser no meu particular. Porque eu vou mandar para vocês no particular. Entende? Quando vocês mandarem lá o oi, eu mando aqui o resuminho e a tabelinha para ajudar vocês na aplicação. Combinado? Tá? Bora tirar nossa fotinho? Agora todas de câmera aberta. Bianca, prazer te ver. Vou te conhecer. Vamos lá. Eu vou tirar o print. Então vai. Todo mundo fazendo cara bonita. 1, 2, 3 e... Você vai ver. Vai ter um dia que não vai caber todo mundo na nossa foto do online, no nosso encontro do Clube do Livro. Certo? Vou passar lá no grupo para todas terem a fotinho. Vou pedir um favor, se não for abusar, quem for postar, e postem, tá? Valorizem o desenvolvimento de vocês. Mostrem para as pessoas que vocês estão se desenvolvendo. Isso é bem visto nas empresas, nas pessoas. Inspirem as pessoas à sua volta. Me marquem no Instagram. E aí, se vocês quiserem, pode compartilhar o link do Clube do Livro. Eu passo para vocês no grupo também. Tragam mais pessoas para essa missão, porque é um funil de vendas, né? A cada 100 entra 5. Então, se a gente tiver 200, vai entrar 10. Se a gente tiver 300, vai entrar 20 e assim vai indo. Combinado? Um beijo. Boa noite. Todas saíram com a ação especificada. Valeu a pena o encontro? Foi bom? Foi? Gostaram? Eu arrisco dizer que foi um dos mais legais até agora, dos 3, assim. Eu acho que foi o que mais a gente trouxe insights, assim, de mentalidade, de tudo, né? Que bom que valeu a pena, que bom que vocês gostaram. Tati, seja muito bem-vinda. Bianca, seja muito bem-vinda. Angélica, seja muito bem-vinda. As meninas que eu já conheço, por favor, continuem, serão muito bem-vindas. Um beijo, bom descanso e a gente vai se falando no grupo. Beijos.